Na carta anual que escreve aos acionistas da Berkshire Hathaway, Warren Buffett deixa, como sempre, várias lições. E este ano não foi exceção. No mais recente episódio do podcast Money Bar, trago-lhe quais são as principais lições do oráculo de Omaha, que apresenta uma rentabilidade anual de cerca de 20% nas últimas 6 décadas. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go. $100 million. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E Warren Buffett escreveu aos acionistas. E neste episódio vou destacar quais foram as principais lições que este grande investidor deixou nesta carta e que merecem a nossa atenção. Mas antes, dizer que os bilhetes para o Money Lab Summit, o maior evento de literacia financeira da Europa, estão a voar. Dia 24 de maio, rumamos ao Mel Arena em Lisboa para falar sobre poupança, investimentos, negócios, fiscalidade e muito mais. Dia 24 de maio será a nova Omaha, reunindo quem quer mesmo transformar a sua vida financeira num evento único, repleto de conhecimento, networking e muitas surpresas. A verdade é que muitas vezes queixamos-nos que estas coisas só acontecem noutros países, nos Estados Unidos, e aqui temos nós a oportunidade para, no nosso país, em Portugal, fazer parte do maior evento de literacia financeira da Europa. No Money Lab Summit vai ter acesso às estratégias essenciais para investir melhor, com os melhores especialistas em bolsa, ETF, imobiliário, criptomoedas, PPR e muito mais. São 8 horas de conhecimento com especialistas conceituados do setor e, pela primeira vez em Portugal, Morgan Housel, autor best-seller do livro A Psicologia do Dinheiro, vai estar ao vivo a partilhar o seu conhecimento sobre como tomar melhores decisões financeiras. Temos muita aprendizagem reservada para este dia. Entender qual a importância da gestão de risco, como dar os primeiros passos nos investimentos, a tomar melhores decisões financeiras de acordo com os seus objetivos, a preparar o caminho para a independência financeira, aprender também como gerir melhor um portfólio, como identificar oportunidades em bolsa no atual contexto, como escolher um ETF para uma carteira, conhecer também os passos essenciais para investir no mercado imobiliário, entender as oportunidades e riscos nas criptomoedas, preparar uma reforma tranquila e muito mais, muito mais. Realmente o Money Lab Summit é um evento para todos. E se é nosso aluno também, vão ver o e-mail e aproveitem. Os bilhetes são mais acessíveis do que a maioria dos concertos e com um conhecimento que vai levar para a vida e que pode mesmo transformar a sua vida e da sua família. Agora depende de si dar este passo. Este é um evento, como temos mencionado, inclusivo, que vai contar com tradução para língua gestual e também temos disponível o serviço de tradução, inglês-português, português-inglês, podendo escolher este serviço adicional no momento de compra do seu bilhete. Os bilhetes, e existem várias tipologias de bilhetes, já estão disponíveis na Mel Blue Ticket, ou então pode entrar em moneylabsummit.pt, que vai encontrar o link na descrição deste episódio. Junte-se a nós e venha descobrir que, afinal, investir não tem de ser nem complicado, nem aborrecido. Ora, aos 94 anos, Warren Buffett continua a demonstrar porque é um dos maiores investidores de todos os tempos, e na sua carta anual aos acionistas da Berkshire Hathaway, o conglomerado que lidera, e que no fundo esta carta não é apenas um relatório de desempenho da empresa,
mas é também uma fonte de ensinamentos valiosos sobre investimento, gestão e estratégia empresarial. Quando olhamos ali para o relatório, vemos que desde 1965 a Berkshire Hathaway tem registado uma rentabilidade média anual de cerca de 20%, o que torna a empresa uma referência global em termos de crescimento sustentável e de criação de valor. E eu resolvi reunir quase como que os 10 principais pontos e, digamos, lições que vêm nesta carta que foi agora divulgada em fevereiro. O primeiro ponto. Erros acontecem, o importante é corrigi-los rapidamente. Buffett sempre foi transparente sobre os seus erros e diz mesmo na carta que entre 2019 e 2023 referiu a palavra erro ou falha 16 vezes nas suas cartas anuais, reconhecendo que ao longo dos anos tomou decisões erradas na alocação de capital, na contratação de gestores e mesmo na avaliação de negócios. E isto é efetivamente notável, como um dos melhores investidores de todos os tempos tem esta capacidade e esta humildade de admitir, sim, eu errei. E segundo Buffett, a verdadeira falha não está em errar, mas em não corrigir o erro rapidamente. Portanto, se tivéssemos que retirar uma lição, seria todos cometemos erros, o essencial é reconhecê-los e agir rapidamente para minimizar os danos e evitar insistir nas decisões erradas, quer por orgulho ou por teimosia. Segundo ponto destacado na carta, relacionado com a sucessão. Ou seja, Buffett confirma que Greg Abel será o seu sucessor como CEO da Berkshire. Ele garante que o Greg partilha os mesmos princípios de gestão e manterá a cultura da empresa baseada aqui na transparência, na disciplina financeira e, sobretudo, com foco no longo prazo. A grande preocupação de Buffett é que a cultura da Berkshire não seja corrompida por futuros líderes. E aqui a lição que nós podemos retirar é que uma sucessão bem planeada é essencial para garantir a continuidade de uma empresa e, mais importante do que a figura do CEO, é a preservação dos valores e da cultura da empresa, e neste caso do conglomerado. E mesmo os investidores que têm as suas poupanças alocadas na Berkshire, isto tem sido uma preocupação, a questão da sucessão, mas que Warren Buffett e Charlie Munger vinham já a preparar e têm vindo ao longo dos anos a preparar esta sucessão. Aqui, terceiro ponto destacado: nunca julgue um candidato pela sua formação. Buffett conta a história inspiradora de Peter Legal, fundador da Forest River, uma empresa adquirida pela Berkshire, e durante quase 2 décadas Pete geriu a empresa de forma brilhante, mantendo-se humilde e, sobretudo, focado na criação de valor para os acionistas. E depois até é engraçado que ele na carta destaca algumas curiosidades, como o facto de Pete ter recusado um salário milionário e propôs ser pago com base no desempenho real da empresa. E aqui, se podemos retirar uma lição, é que um bom gestor não precisa de grandes salários ou títulos para ter sucesso. O que realmente importa é a sua ética, competência e compromisso com o crescimento sustentável. O quarto ponto a destacar, e que destacava, é o facto de os erros desaparecerem, mas as grandes decisões perdurarem. Isto vem destacado com ênfase também na carta, quando Buffett admite então que já cometeu muitos erros, tanto na alocação de capital como na escolha de gestores. No entanto, destaca que uma única decisão vencedora pode compensar dezenas de erros. E ele deu alguns exemplos de decisões que mudaram a Berkshire, como a aquisição da Geico, a aposta na liderança de Agita, a parceria de longa data com o próprio sócio, que já morreu, o Charlie Munger. E a lição aqui seria que investimentos bem-sucedidos podem gerar impacto durante décadas e superar e compensar mesmo os erros e as falhas do passado. O quinto ponto está relacionado com a paciência e a disciplina que compensam no ano forte para a Berkshire. Ora, em 2024, a Berkshire Hathaway registrou
lucros operacionais de 47,4 mil milhões de dólares, um crescimento expressivo quando comparado com os 37,4 mil milhões de 2023. E os dois principais impulsionadores deste crescimento foram não só o aumento do rendimento dos investimentos que foram feitos em obrigações do Tesouro dos Estados Unidos, beneficiando da subida das taxas de juro, e também a recuperação da seguradora Geico, que passou por uma reestruturação sob a liderança de Todd Combs. E a lição aqui para os investidores é que a paciência, a disciplina da alocação de capital são essenciais para um crescimento sustentável e consistente ao longo do tempo. Depois, outro ponto também que foi salientado na carta está relacionado com impostos. Ora, a Berkshire pagou mais impostos do que qualquer outra empresa norte-americana e isso é um sinal de sucesso. Em 2024, a Berkshire pagou 26,8 mil milhões de dólares de impostos sobre os lucros, o que equivale a 5% de todos os impostos pagos pelo setor empresarial nos Estados Unidos. Isto deve-se à abordagem de longo prazo, onde a empresa reinveste os lucros em vez de os distribuir em dividendos. Isto permite o tal crescimento composto significativo. E Buffett encara esta obrigação fiscal como um motivo de orgulho, pois prova que a Berkshire contribui para a economia norte-americana de forma significativa. E aqui a lição a retirar é que reinvestir os lucros em vez de os distribuir pode gerar um crescimento exponencial e criar valor sustentável para os acionistas. Cá está o efeito de capitalização, o tal efeito de juros compostos que tantas vezes também menciono aqui no podcast. Sétimo ponto a destacar aqui na carta, investir em negócios e não apenas em ações. Esta é digamos, quase que um slogan, podia ser um slogan do Buffett. E Buffett reforça novamente a diferença entre ser dono de ações e ser dono de empresas. A Berkshire faz ambas as coisas, ou seja, detém 189 empresas na sua totalidade, mas também possui participações significativas em gigantes como a Apple, American Express, Coca-Cola, entre outros, e a filosofia mantém-se inalterada. O objetivo não é especular sobre o preço das ações, mas sim investir em negócios sólidos, geridos por pessoas competentes e éticas. E aqui a lição para os investidores é: investir com sucesso significa focar-se na qualidade dos negócios e não apenas no preço das ações. Oitavo ponto destacado na carta está relacionado com o Japão, a expansão dos investimentos no Japão. A Berkshire aumentou a sua participação em 5 empresas japonesas. Isto levou que o valor de mercado dessas participações atingisse os 23,5 mil milhões de dólares. E há aqui um financiamento parcial com dívida em ienes e a taxas fixas muito baixas, garantindo então um retorno líquido também positivo. E aqui a lição pode ser, e podíamos resumir, como investir globalmente e utilizar até financiamentos estratégicos pode também maximizar rentabilidades e retornos de uma forma mais eficiente. Outro ponto destacado refere-se aos seguros, e Warren Buffett é alguém que gosta muito deste setor. O setor dos seguros é como um pilar da Berkshire e o Buffett volta a destacar o setor. Aliás, diz é tão importante que na carta tem uma zona específica só para o setor dos seguros, e ele diz que continua a ser a espinha dorsal da Berkshire Hathaway, fornecendo-lhe assim uma vantagem financeira através do capital gerado pelos prémios do seguro, não é? Antes de serem pagos os sinistros. E este modelo permite à Berkshire investir esses fundos a longo prazo, gerando retornos adicionais sem custos diretos. E o Buffett, por causa destas particularidades do setor, sempre gostou muito do setor segurador. No entanto, ele destaca que o mercado segurador enfrenta desafios crescentes, como eventos climáticos extremos, sinistros imprevisíveis, exigindo uma abordagem disciplinada na precificação das apólices.
E o Buffett reforça que vender seguros abaixo do preço adequado, isto só para aumentar o volume de negócios, é um erro, pois pode comprometer a sustentabilidade da empresa. E aqui a lição que podemos retirar é que as empresas de seguros bem geridas têm vantagens únicas, mas exigem rigor na avaliação dos riscos e aqui uma disciplina até na fixação dos preços para garantir então a rentabilidade e a estabilidade do negócio a longo prazo. Por fim, destacaria aqui o ponto referente à integridade e à cultura empresarial que no fundo garantem a longevidade de uma empresa. E Buffett reforça que a Berkshire Hathaway foi construída para durar independentemente de quem estiver ao leme. E o grande risco para qualquer empresa é perder a sua cultura, integridade e transparência. E Buffett alerta que se os futuros líderes começaram a enganar os acionistas, vão acabar por se enganar a si próprios. E aqui a lição diria que a integridade e a ética empresarial são fundamentais para o sucesso de longo prazo. E quase que se tivesse que resumir aqui a filosofia de Buffett e até destacada aqui nesta carta, muito centrada porque realmente a carta quase começa a destacar isto dos erros, é que os erros desaparecem, mas as boas decisões podem florescer para sempre. E porque também partilhamos dessa visão, no Money Lab Summit vamos exatamente partilhar aquelas que consideramos serem as boas decisões que podem fazer florescer os seus investimentos. E tantas vezes também me perguntam como envolver a família. Bárbara, mas como é que eu posso envolver a minha mulher, o meu marido, os meus filhos, a minha família, os meus amigos, que ainda não têm interesse pelos investimentos? O que eu vos posso dizer é que não há melhor do que um evento presencial para que entendam de uma vez por todas que ter o dinheiro parado significa estar a ficar mais pobre e que investir num bilhete que custa menos do que qualquer concerto pode ser o melhor investimento que vai fazer este ano e que realmente pode transformar a sua vida. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Já sabe, pode continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se também ao nosso grupo no Telegram. Todos estes links encontra na descrição do episódio, assim como o link direto para o Money Lab Summit. Mais uma vez, não se esqueça de subscrever o podcast através da plataforma que esteve a ouvir e se gostou do conteúdo e acha que vai ser útil a outras pessoas, partilhe. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go. Honey, million dollars.